Oi pessoal, eu sou a Carla do Ateliê Clarabella. Na aulinha de hoje eu vou ensinar para vocês como pintar o MDF com tinta branca para receber o tecido na cor clara ou mesmo para você deixar a sua caixinha, a sua peça na cor branca, ok? Então, para a nossa aulinha de hoje, nós vamos precisar desses materiais que estão aqui. Uma peça em MDF, duas gramaturas de lixa, base para artesanato, tinta acrílica branca, potinho para colocar tinta, pincel de cerda dura, um recipiente com água e um tecidinho para poder limpar o pincel. E vamos começar nossa aula de hoje, que é como pintar a nossa caixinha, nossa peça em MDF com tinta branca, ou para ficar branca ou para receber o tecido na cor clara, ok? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, tudo aquilo para vocês sempre estarem informados de um vídeo novo do meu canal quando estiver no ar. Bora lá para nossa aula. Como eu falei para vocês, a gente vai dar uma pré-lixadinha nessa peça. Essa peça aqui ela é de boa qualidade, então ela não tem nenhuma rebarbinha. Importante é vocês sempre verificar, se tiver alguma rebarbinha, alguma coisa, vocês vão lixar. Aqui eu vou pegar a minha lixinha mais fina, tá? Que é a 220. Eu também tenho aqui a gramatura mais grossa, que depois eu deixo no material complementar para vocês, tá? Que eu não me lembro de cabeça agora. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma lixadinha de leve. Para quê? Para a gente tirar esse brilho que tem no MDF, para que a peça absorva melhor a tinta quando a gente passar. Aqui a gente vai pintar com pincel, mas a gente pode também pintar essas peças com compressor, porque elas ficarão mais bonitas, tá bom? Agora, nós vamos começar pela base de artesanato. Mexe bem a base, qualquer marca de base, tá bom? Essa daqui veio bem grossinha, fez uma bagunça aqui, mas tudo bem. Bem grossinha, o que eu posso fazer? Adicionar um pouco de água nessa base, porque tem umas que já vem mais grossa ou mesmo de ficar guardada, ela acaba engrossando com o tempo, tá? Então, o certo é vocês pegarem uma espátulazinha, fazer isso para não melar o pincel, mas como eu não tinha aqui, eu faço com o pincel, depois eu tiro o excesso para não deixar esse pincel muito melecado, tá bom? Misturo bem, para que essa base esteja numa consistência boa de ser passada. Vou tirar o excesso, vou dar uma limpadinha aqui com papel, para não deixar o pincel muito sujo, e vou começar a aplicar minha tinta. Posso começar a aplicar por dentro? Posso. Vamos aplicar uma camada de base de artesanato por toda a peça e deixar secar, tá bom? Feito isso, secou a parte interna, faz do lado de fora também, tá bom? Vou fazer aqui e já
mostro para vocês a peça já prontinha, com todas as demãos de base, por todos os lados da peça. Aqui, pessoal, tô passando bem aqui no papelão, vocês estão vendo? Por quê? Para pegar bem nesses desenhos que estão escuros por causa do pirógrafo. Então, eu aproveito que eu estou com papel aqui forrando a minha mesa, minha bancada, e já venho aqui, ó, com o pincel desse jeito para entrar bem dentro de todos esses relevos aqui, que são chatinhos de pintar na mão. Feito isso, pessoal, deixo secar e depois eu venho para passar do outro lado, tá ok? Então agora nós vamos deixar a nossa peça secando. Não fica muito bonito, mas o importante é passar bem nos relevos. E daqui a pouco a gente volta com a peça seca para a gente dar seguimento no nosso trabalho. E é isso, pessoal. Primeira demão de base de artesanato passada em tudo. Agora, ou a gente deixa a nossa peça secar naturalmente, ou se você tem um soprador, como num passe de mágica, a peça vai secar. Esse aparelhinho aqui é um soprador. Mas você também pode usar um secador de cabelo para adiantar o processo de secagem da sua peça. Aqui tem um defeitinho, aproveito e já corrijo. Ó, a peça está seca, a base foi passada por toda a peça
Agora, eu vou dar uma lixadinha de leve nessa peça, com uma lixa bem fininha, para tirar o excesso de tinta que possa ter ficado, para ela receber a tinta acrílica. Então eu deixo a peça lisinha, vocês aplicam sem apertar demais, senão vocês vão fazer uma pátina na peça e o intuito não é esse, é só tirar realmente o excesso. Tem algumas partes que ainda estão molhadinhas, mas vocês deixam secar mais, tá? Prontinho, a peça está lisinha, tá ok? Pronta para receber a primeira camada de tinta. Só que aqui eu vou deixar secar um pouquinho mais, porque tá vendo aqui, ó, nesses relevos ainda tá bem molhada a peça. Então vou deixar secar e volto para mostrar para vocês, começando já a passar a tinta acrílica na peça. Nós vamos começar a pintar propriamente dito com a tinta acrílica, tá? Acrílica para artesanato. Eu vou pintar com pincel macio, intercalando camadas de tinta, secagem, lixamento, tinta, secagem, lixamento, até o acabamento ideal que eu quiser. Claro que se eu for usar essa peça para forrar, só com uma ou duas demãos de tinta já está bom, né? A base mais uma ou duas demãos de tinta já está bom. Se eu for usar essa peça pintada, somente pintada, eu vou ter que passar umas 4 demãos intercalando secagem com lixamento para a peça ficar bem lisinha, bem homogênea. Se ela for pintada no compressor é mais fácil, porém tem que dar uma lixada entre as demãos também. No rolinho, a mesma coisa. Aqui eu vou usar o pincel para mostrar para vocês como é possível a gente deixar uma peça bonita somente com pintura em pincel, tá bom? Olha, então vamos começar a nossa aula. O pincel macio de orelha de boi, tá? Na largura que vocês quiserem. E agora a gente vai colocar a tinta acrílica, eu já mexi o potinho. Vou colocar aqui no recipiente. Lembrando que essa tinta acrílica é para artesanato. E vamos começar a pintura. Se vocês quiserem usar tinta látex, aquela PVA, pode usar também, tá, gente? É que eu tinha essa tinta aqui e vou usar ela. Vou começar por dentro. Da mesma forma que eu fiz com a base, eu faço com a tinta. A tinta já é bem mais molinha, a consistência dela já é mais gostosa de trabalhar, digamos assim. Então, as primeiras demãos não ficam tão bonitas, elas ainda ficam manchadinhas. Uma coisa que eu gosto é fazer sempre para o mesmo lado. Eu faço o arremate nas laterais, né? E depois eu venho puxando, esticando o pincel para a mesma direção, tá? Para não ficar aquela bagunça de vai para lá, vem para cá. Então eu gosto de fazer assim, eu acho que fica mais bonitinho.
tomando cuidado para não respingar, não ficar pingando, não ficar feio, sem excesso de tinta no pincel. Então, a gente vai fazendo assim. Como eu fiz com a base, vou passar essa demão. Vou deixar secar. Vou passar por dentro. Aliás, por fora. Vou deixar secar. Aí eu vou lixar e volto para mostrar para vocês como a peça ficou, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui. Vocês vão acompanhando aí, porque não tem muito segredo. É só passar a tinta, lembrando que é numa direção, para não ficar muita bagunça nos veios da madeira ali, não fazendo efeito na madeira, tá bom? Então, bora lá. Bora trabalhar, pessoal. Vamos lá, vamos deixar a peça branquinha. Ah, pessoal, só mais uma coisinha. Eu vou adiantar o processo de secagem com o soprador térmico. Caso vocês não tenham, pode usar um secador ou pode deixar secar naturalmente sem adiantar o processo de secagem. Eu vou adiantar porque eu quero mostrar o efeito para vocês, não posso esperar muito, tá bom? E é isso, pessoal. Estou aqui com a peça, ela já secou, olha, porque eu adiantei no soprador. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que eu tinha feito. Vou pegar uma lixinha bem fininha, ainda vou usar essa que tá usadinha, mas vou usar, que ainda dá para usar, e vou tirar o excesso da tinta que possa ter ficado. Sabe quando fica aqueles relevinhos de tinta? É isso que a gente vai tirar com a lixinha, não é para tirar a tinta em si, é só o excesso que tenha ficado mais altinho, tá? Então é isso que a gente vai fazer, porque a gente fazendo dessa maneira, a gente vai deixar a peça lisa, uma textura bem lisinha, bem bonita. Lisinho. Aqui eu vou deixar para fazer por último, tá bom? Agora essa lixa aqui já deu o que tinha que dar, tá bem gastinha.
Venho com a outra. E bem de leve. Só para tirar o excesso. Senão a gente começa a tirar a tinta branca. Aí é como se a gente estivesse enxugando o gelo, né? Prontinho, pessoal. Olha, já dá para vocês verem que já está um pouquinho mais branco, olha. Mas mesmo assim ainda está manchado. Se fosse para eu forrar, assim já daria. Mas como eu quero deixar a peça branca, eu vou continuar passando demãos, tá? Vou passando demãos, vou secando e lixando. Então, eu vou fazer isso por mais umas 2 demãos e volto para mostrar para vocês como é que a peça está, tá bom? Oi, pessoal! Olha, já passei 4 demãos intercalando secagem, adiantando secagem com o soprador. A tampa ainda está só com a demão de base, olha a diferença. Então aqui acredito que dê para vocês verem o que eu tô falando que tem que lixar. O excesso de tinta que fica, que aí fica tipo uns relevos. É isso que estamos lixando, então eu vou lixar novamente. E tirar esse excesso de tinta, vou deixar lisinho. Olha a diferença. Olha aqui, não sei se dá para ver, e aqui onde eu lixei. Tá? Então tem um acabamento lisinho aqui. Pessoal, então é isso. Passei 5 demãos de tinta, intercalando secagem e lixando a peça em cada demão. Eu acho que o efeito ficou bem bacana, não preciso melhor do que isso. Mas se vocês quiserem, vocês podem passar mais umas 2 demãos intercalando secagem e lixando, tá? E é isso aí, pessoal. Aulinha finalizada. A peça ficou bem bacana, bem branquinha. Lembrando que vocês podem fazer esse processo com rolinho de pintura, com compressor, mas sempre intercalando secagem e lixar entre uma demão e outra para que a peça fique bem lisinha e com acabamento bonito, tá bom? Também vocês podem fazer todas as cores que vocês quiserem, não precisa ser necessariamente no branco. Se essa peça eu fosse usar somente para forrar, eu passaria uma demão de base e uma demão de tinta. No máximo 2 demãos de tinta, também intercalando a parte de lixar. Por quê? Eu não preciso ter uma peça completamente branca, mas eu preciso ter ela clara para receber o tecido claro, tá? Senão ela vai escurecer com a cor do MDF, como eu já havia falado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal, clique o sininho para que vocês possam ter acesso aos vídeos assim que eu lançá-los no ar. E deixe suas dúvidas, seus comentários, se gostou, se não gostou. Suas dúvidas, assim que eu puder, eu vou respondendo para vocês. E obrigado por estarem aqui comigo. Até uma próxima videoaula. Fiquem com Deus e até mais.